E aí, pessoal, bom dia para todos vocês. É isso aí, pessoal. É o mundo, é a natureza e a humanidade dentro dela. A humanidade dentro da natureza, fazendo parte. Olha a Renatinha por aqui, Renatinha. Cachorrinho acha bom. Então, pessoal, estou aqui mais uma vez. Eu fiz alguns vídeos e nesses vídeos eu recebi vários comentários dos inscritos, pessoal que me acompanha aí. Muito obrigado pelos comentários de vocês. E recentemente eu li aqui um comentário do Atom, um comentário muito bom. E ele escreveu novamente, e foi muito interessante o que ele escreveu. E eu deixei uma resposta lá para ele, certo? No comentário. Eu não posso ler o comentário aqui porque eu não transcrevi e eu não estou com outro aparelho aqui, só estou com esse. Eu não consigo ler, porque está no próprio aparelho. Mas sim, ele fala a respeito da existência da vida, a reprodução das pessoas. E ele diz assim que a vida, ela é boa assim para a pessoa que tem condições financeiras, que a pessoa pode custear suas dívidas, custear sua vida, pode pagar uma vida melhor no momento que você precisar de um médico, um plano de saúde, uma coisa você pode custear aquilo ali. Quando seu filho, você tiver filho, você poder dar uma boa educação para ele, você poder dar uma vida melhor para ele financeiramente. Só que ainda tem outra questão, né? Porque uma pessoa, um animal, um ser vivo, ele já pode nascer condenado ao sofrimento maior do que o sofrimento padrão. Por exemplo, quando uma pessoa já nasce doente, um animal já nasce doente, com uma doença terrível, uma doença que não tem cura. Mas se for o caso de nascer com alguma doença, alguma coisa que pode ser tratada, a pessoa pode receber um tratamento. Se a pessoa realmente tiver condição, tiver dinheiro para bancar aquilo ali, resolver aquela situação, beleza, né? Resolve. Mas se não tiver, vai permanecer com aquilo ali até o fim da vida. Então, desde que a gente sabe assim que existe o ser humano na Terra, existe os seres vivos na Terra, existe isso, existe o sofrimento constante, que é já na questão do nascimento. Quando a pessoa nasce, o ser vivo nasce, ele já nasce com algo que vai dificultar ainda mais, é um extra no sofrimento básico da vida, porque vamos considerar que um ser vivo, um cachorro, um gato, uma pessoa, enfim, né, qualquer um ser vivo já nasce tecnicamente saudável. Ele nasce ali sem alguma doença aparente ou algo que venha fisicamente dificultar mais a vida dele do que as questões já naturais, já básicas, padrões, né? Então, durante a vida, ele vai enfrentar as dificuldades da vida, ele vai correr riscos.
Um ser humano, por exemplo, quando ele nasce, quando o ser humano se reproduz, por exemplo, ele tem filhos ali, aqueles filhos vão depender dos pais por um período da vida, até cerca de 18 anos, 20 anos. Aquele filho ainda vai depender daquele pai e daquela mãe, para que aquele pai e aquela mãe cuide dele, o sustente e o mantenha. Então, a partir dali, aquele filho também já deve estar preparado para o mercado, para o mundo, para a sobrevivência. E quem vai preparar esse filho? Os próprios pais, durante esse cuidado que os pais devem ter com ele. Os pais vão preparando esse filho. Isso se ele já nascer saudável, né? Agora vamos considerar que esse filho não nasça saudável, que esse filho nasça doente, que ele nasça com um problema que não tem cura, não tem jeito, ou que tem, mas que os pais não têm condição de resolver, de curar. Como é que fica? Esse filho não vai chegar ao ponto de ele estar preparado para a sobrevivência, porque alguém vai ter que cuidar dele a vida inteira. E aí os pais podem, por exemplo, morrer e esse filho fica pela mão de outras pessoas. Você não sabe, né? Se essas outras pessoas vão cuidar bem, se ele vai receber um carinho, se ela vai receber um bom tratamento. Da mesma forma é os outros animais, né? Um animal, quando ele reproduz, aquele filho pode nascer defeituoso, ele pode nascer com um problema, uma falha natural, e ele não conseguir sobreviver na natureza. Só que no caso do ser humano, o ser humano ele conseguiu, né? Devido à socialização, à civilização, o ser humano ele conseguiu sustentar as pessoas, né? Que tem essa dificuldade de sobreviver por questões já naturais, né? Ela já nasceu daquele jeito ali. Ou durante a infância ou durante uma fase da vida, aquela pessoa sofreu, né? Ela passou por uma situação na vida que gerou ali um trauma, gerou ali um problema extra e aquela pessoa não pode mais lutar pela sobrevivência. Aí cabe a outros seres humanos cuidar daquela pessoa, né? Tem a questão do Estado, por exemplo, os locais onde existem aposentadorias, né? E tem os locais que não existem aposentadorias, aí geralmente os parentes, os filhos, né, são as pessoas que vão cuidar daquela outra pessoa. Mas nem sempre foi assim. Então teve uma época em que o ser humano ele costumava ser nômade, né? Até hoje ainda existem povos que vivem assim, de forma nômade. Então, quando as pessoas, em maior parte, elas viviam assim, viviam migrando sempre de um lugar para o outro, sempre de confrontos, de batalhas. Essas pessoas elas não tinham condição de manter entre eles pessoas com deficiência física, por exemplo, né? Então o que que eles faziam com essas crianças? Eles tinham que, infelizmente, eliminar as crianças. Geralmente quando elas nasciam já com uma certa deficiência, eles davam um jeito de, né, tirar aquela criança ali do meio do povo, visto que eles não conseguiriam manter aquela criança ali. Então eles desenvolveram ideias, né, criaram ideias de que os deuses precisavam daquela criança, precisavam daquela pessoa. Por isso Deus o fez assim. Então eles sacrificavam essa criança e dizia que essa criança estava sendo sacrificada para Deus, assim como Deus estava pedindo. E isso foi perpetuando entre a, as pessoas, entre as tribos, as aldeias, e as pessoas começaram a aceitar, né? A aceitar isso e acreditar que realmente os deuses estariam pedindo àquela criança, estariam pedindo àquela pessoa e convencer aquelas pessoas que não existe Deus, que aquelas pessoas nasceram daquela forma por uma falha natural, por uma condição natural, que não existe Deus pedindo. Como que a gente vai convencer? É impossível, pessoal. Impossível. A crença já se instalou naquele povo devido às necessidades deles. Então, desde que nós conhecemos a humanidade,
nós tivemos acesso a informações deixadas pelos seres humanos, nós sabemos que o ser humano ele já praticava a escravidão, ele já escravizava uns aos outros. E eles diziam que seriam os próprios deuses, né? Os idealizadores dessa escravidão, os idealizadores disso tudo. Então, o que a gente vê é que as crenças, elas vão se formando muitas vezes por necessidades iniciais, mas que são perpetuadas através das culturas e ficam enraizadas, e ali não se consegue mais tirar aquilo ali, não tem mais a necessidade natural da existência daquilo ali, mas aquilo ali já se perpetuou entre as pessoas, já se perpetuou na nação. E então essas coisas que dão início a essas crenças, dão início a essas religiões, são necessidades, dificuldades que os seres humanos enfrentam durante a vida. Até hoje, por exemplo, existe na natureza pássaros que eles jogam os filhotes dos ninhos porque eles não conseguem alimentar esses filhotes. Um pássaro, ele choca 3 ovos, 4 ovos, mas ele só consegue alimentar 2. E o outro ele joga do ninho. Muitas vezes ele faz a seleção, ou praticamente talvez sempre ele faça essa seleção, por aqueles pássaros que são mais fortes fisicamente, eles são mais espertinhos, aí ele deixa no ninho. Aqueles que são mais atrasadinhos, que são mais pequenininhos, magrinhos, aí eles jogam lá de cima dos ninhos, das árvores, e os bichinhos caem no chão e morrem. Então, esse comportamento dos pássaros é muito parecido com o comportamento dos seres humanos quando esses seres humanos sacrificavam as suas crianças, seus filhos, que nasciam deficientes. E isso, a questão da deficiência, na antiguidade era algo que deveria ser muito mais comum do que nos dias de hoje, visto que aqueles povos tribais, aqueles povos nômades, eles costumavam muito se relacionar entre parentes. Eles se relacionavam irmãos com irmãos, meio-irmã, meia-irmã com meio-irmão, primos com primos, sobrinhos com tias. Então nós podemos ver isso, por exemplo, na Bíblia, né? Os personagens bíblicos, eles se relacionam muito entre parentes. Por exemplo, o Abraão, ele é casado com a meia-irmã dele. Aí tem o Arão, acho que é isso, ele é casado com a tia dele, né, também. Então a gente vê ali muito a questão do incesto, né? A questão do relacionamento de irmãos com irmãos, de parentes muito próximos. Então, é de se esperar que nascessem muitas crianças com deficiência física, mas nos textos bíblicos não é mencionado crianças nascendo com deficiência física, né? É mencionado apenas pessoas com problemas que ocorreram devido à violência, os confrontos que eles viviam na época, né? Ou pessoas com condições de problemas da velhice, né? Como problemas de visão, coisas do tipo assim. Então, na Bíblia, tem só no Novo Testamento, né, alguém que supostamente nasceu com uma deficiência, que é o homem que tem a mão atrofiada. E aquilo ali mas não é uma coisa muito ligada à historicidade do povo, né? O Novo Testamento ele traz mais assim situações para trazer um certo exemplo ali, um exemplo de cura, algo relacionado à ação de Deus, alguma coisa assim, né? Geralmente é desse jeito. Então, quando se trata da questão, entre aspas, histórica daquilo ali, que vai contando o convívio daquelas pessoas, o comportamento, aquelas coisas todas, não aparece nenhuma pessoa que tenha nascido com deficiência. Então, o que que isso nos leva a entender? No meu entender, aqueles povos, eles eram mais um povo que sacrificavam seus filhos, que eliminava as crianças que nasciam deficientes. Só que isso não é mencionado nos textos. Isso não tem nenhuma menção relacionada a isso. Mas é impossível que um povo que se relacionasse tanto entre parentes, irmãos com irmãs, sobrinhos com tias,
aqui tá, tem hora que dá uma sombra, né? Sobrinhos com tias, que esse povo não tivesse entre eles pessoas nascendo com deficiência. É impossível, pessoal. Então, são exemplos da vida, né? Onde as pessoas já nascem com um pacote, um complemento do pacote de sofrimento da existência, e que muitas vezes o ser humano não tem o que fazer, não pode resolver, e o ser humano parte para o campo da crença, para o campo da religião. E essa ideia, essa crença das pessoas é que tem feito com que as pessoas continuem se reproduzindo até hoje. Porque quantas crianças nasceram com doenças terríveis, né, com vários problemas físicos que dificultam a vida delas? E os pais queriam que as crianças tivessem nascido dessa forma? Não. Se esses pais pudessem resolver o problema dessas crianças, curar essas crianças, esses pais não curariam? É claro. Esses pais, quando eles foram ter um filho, o que foi que eles acreditaram? Que esse filho seria uma bênção de Deus na vida dele, porque os filhos é Deus quem faz, é Deus quem dá os filhos, né? Dentro das religiões, das culturas, sempre as pessoas têm essa crença aí, né? É os deuses, ou Deus que forma as crianças no ventre das mães. Nenhuma dessas pessoas, elas rezaram a seus deuses, pediram para que essas crianças nascessem com deficiência, nascessem com doenças terríveis, coisas desse tipo, né? E eles não acharam que seus filhos nasceriam assim. Por quê? Porque eles acreditavam que eles estavam sob a proteção de Deus, que Deus estaria cuidando ali daquela criança que estaria se formando na barriga, no ventre da mãe, e que aquela criança iria nascer saudável, né? Mas nós temos aí inúmeras, né? Inúmeras famílias religiosas, né? Aqui no Brasil, cristãs, que tiveram filhos com deficiências, que tiveram filhos com doenças terríveis, né? Todos crentes. Deus não cuidou de nenhum deles. Por quê? Porque simplesmente Deus não existe, né? O ser humano, ele criou esta ideia de Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus pede isso, Deus pede aquilo, como mecanismos de sobrevivência, né? E eu, como eu não acredito, não tenho crença que exista Deus cuidando de um de outro, porque a gente vê a realidade, né? Porque eu observo a realidade e vejo que não existe essa condição, não existe este acontecimento de Deus cuidando das pessoas, dando alguma coisa a alguém ou tirando alguma coisa de alguém. Então eu resolvi não correr o risco, né, de colocar uma criança no mundo e essa criança já nascer com um complemento no pacote de sofrimentos. E além de mais muitas coisas, né? Mas essa questão aqui é mais uma, né? Mais uma questão que complementa, né? Que completa o pacote de sofrimentos que acompanham um ser vivo. Então tá aí, mais um vídeo. Comentem, fiquem à vontade e em breve terão novos vídeos, tá bom? Valeu!